Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Bom estarmos nesse lugar mais uma vez para junto louvarmos o nome do Senhor. Se a sua alma está abatida, medite na letra desse louvor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa os altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Amém. Que Deus te abençoe. Lembrar você, do menor ao maior.
Amém, amém. Boa noite a todos, que a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre, e que o amor de Deus envolva você, abrace você, e que você sinta a força, que você sinta a graça, que você sinta a generosidade e o poder desse amor tão acolhedor, este amor também tão constrangedor por mim e por você, que é um amor que nós não podemos retribuir. Por mais que a gente possa devotar a nossa paixão, devotar o nosso tempo a Deus, jamais, jamais eu e você, nós teríamos a capacidade, nós conseguiríamos pagar e devolver a Deus tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos faz, e o grande amor dEle por mim e por você. Já que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por mim e por você, sendo nós ainda pecadores, sem merecermos este amor. Mas Deus nos ama e por isso nós estamos aqui. Eu agradeço a Deus por estar com você, eu agradeço a Deus por esse grande privilégio, porque para nós é um privilégio, é uma alegria expor a palavra de Deus, é uma alegria poder falar do Evangelho, é um privilégio grande que talvez muitos não imaginaram como eu imaginei um dia, não imaginei também, mas que o Senhor nos deu esse privilégio. Que o Senhor Deus use a minha vida nessa noite, como usou a vida do Silas, do Jean, como está usando a vida da Gê, que está aqui hoje, da Aurora, que está intercedendo, o Roberto, a Sheila, cada um dentro do seu chamado, dentro do seu ministério e serviço, para que a gente possa abençoar você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento, é o momento de nós orarmos pelas ofertas, consagrarmos as nossas ofertas, consagrarmos os nossos dízimos e orar por você ofertante e você dizimista. Embora eu não tenha marcado um texto aí, Sheila, eu lembrei de um texto agora, nesse instante mesmo, nesse exato momento, quando o salmista, no Salmo de número 37, no verso 25, Davi ele faz uma afirmação. O salmista ele diz algo maravilhoso e só por isto, aliás, na verdade, nós não deveríamos ter nenhuma dúvida a respeito de nós devermos alguma coisa a Deus e de sermos amados por Deus, não deveríamos ter. Só o fato de Jesus ter morrido na cruz por mim e por você, isso já é material suficiente, isso já é um argumento suficiente para nós compreendermos o quanto nós somos devedores deste amor. E esse texto aqui do Salmo 37, do versículo 25, Davi ele faz uma afirmação dizendo assim: eu já fui jovem, agora eu já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Olha que informação linda, que informação genuína, uma informação verdadeira. Ele estava dizendo de algo que ele viveu, de uma experiência de vida. E de verdade eu posso dizer que o nosso Deus é o Deus que tem cuidado da gente. Deus é o Deus que Ele multiplica recursos. Deus é o Deus que multiplica pães e peixes. Deus é o Deus que do pouco Ele faz muito. Deus é o Deus que age no sobrenatural. E nós não entendemos, nós não conseguimos entender. E às vezes nós olhamos e quando nós colocamos a nossa como dizem as pessoas brincando, cachola para funcionar, a gente não consegue entender. Porque eu tenho para mim um conceito, gente, sobrenatural não tem explicação. As coisas de Deus não se explicam, as coisas de Deus não têm explicação. Deus ele faz as coisas e não tem como a gente explicar as coisas que Ele faz. Agora o salmista ele fala disso, olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi na minha descendência o justo mendigar o pão. Por isso, e só por isto, nós temos motivo de sermos generosos para com Deus, para com a casa de Deus, para com a obra de Deus aqui nessa terra. Eu agradeço a Deus por você, em nome do pastor Ivaldo, em meu nome, em nome dos pastores, em nome dessa comunidade, pela alegria que nós temos de ver e saber que nós temos pessoas como você que está aí do outro lado, que tem patrocinado essa obra. Nós estamos há mais de um ano sem cultos. Às vezes as pessoas nos criticam, às vezes as pessoas dizem que nós não temos fé, onde já se viu, uma igreja fechada há tanto tempo. Alguns arriscam dizer assim, aonde está Deus não habita o mal. E nós respeitamos, e eu particularmente respeito, é a opinião que as pessoas têm a respeito disso, tudo que está acontecendo, mas eu não vejo isso como uma questão de fé.
Eu vejo isso como uma questão de prudência, uma questão de honestidade conosco, com o nosso coração, com a nossa convicção, mas eu sei que em breve nós poderemos estar juntos. Em breve nós poderemos estar reunidos, com segurança, com todo mundo, na verdade, tomando a sua vacina. A pastora Lu já tomou a vacina dela, a pastora Valéria já tomou, Roberto já tomou, a Tânia já tomou, e aos pouquinhos nós temos outros irmãos que estão sendo vacinados, e logo, em breve, nós estaremos juntos aqui. Eu sei que a saudade é grande. Essa semana veio uma pessoa aqui, na verdade, no dia de ontem, e ela veio acompanhar uma pessoa que veio trazer a oferta e o seu dízimo, e de repente ela falou assim para mim na sala: pastor, deixa eu andar na minha igreja. E ela saiu andando por aqui, e eu fiquei olhando aquilo, e aquilo me chamou a atenção, porque é saudade que nós temos. Mas eu sei que na hora certa, no momento certo, Deus, Ele está agindo. Deus, Ele não está indiferente. Às vezes nós até pensamos, poxa, o que está acontecendo? Deus não está indiferente. E aí, falando tudo isso para agradecer você por todo esse tempo sem culto, sem reuniões presenciais, é bom que se diga isto, mas você tem sido fiel e você tem abençoado essa casa. Domingo o pastor Ivaldo apresentou aqui o trabalho que a igreja está desenvolvendo, os trabalhos que estão continuando, e nós agradecemos em primeiro lugar a Deus, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono da nossa saúde, Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono da nossa vida. Nós não somos nada sem Deus, mas agradecer por você também, pela tua vida, por você ser um dizimista, um ofertante, e Deus tem abençoado você e vai abençoar muito mais. Gosto sempre de lembrar, é o meu coração diante de Deus. Não acho interessante a barganha, né? Então eu vou dar para Deus me abençoar. Não, eu dou porque Ele já me deu tudo. Eu devolvo porque Ele já fez muito por mim, então Ele não precisa me provar mais nada. Deus é Deus e sempre será Deus na minha vida. Então que Deus abençoe, e na tua vida também, que Deus te abençoe. Hoje eu estou aqui recebendo os dízimos da Lúcia Trindade, e da Cristiane Cruz. Do mesmo modo que eu vou orar pelas duas, eu vou orar por você também, que tem feito essa oferta e entregue a oferta, entregue o dízimo na casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique recursos na tua vida. Vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo pelo Brasil, pelo mundo, pelas pessoas, por tudo, pelo governo. Vamos continuar orando, é o nosso papel de cristão. E em breve, muito breve, nós estaremos... A gente não entende a verdade, né, irmãos? Não dá para entender nada. Você fala, poxa, mas tanto tempo, né? Nossa geração... As nossas gerações os nossos antepassados, as gerações passadas não vivenciaram esse problema mundial. E nós estamos aqui, Deus permitiu, a gente não sabe o porquê. Mas de uma coisa eu sei, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com a gente. Aonde nós estivermos, Deus está com a gente. Então nós precisamos confiar nisso, de verdade. Vamos orar então? Que Deus abençoe você que está ofertando agora, você que está dizimando agora, você que faz as suas transferências, aqui do meu lado direito, o Banco do Brasil, que você já está careca de ouvir a gente dizer, lado esquerdo o Bradesco, que é a conta do Pix, que tem o Pix, na verdade, né? A conta Bradesco que tem a chave Pix, que você faça, você que foi motivado, você que está despertado, você que tem esse desejo, faça em nome de Jesus e abençoe essa comunidade. Nós precisamos do recurso, sim, nós precisamos. E eu sei que você tem sido fiel e tem feito isso com gratidão no coração. Senhor Jesus, eu estou na Tua presença agora, nós te agradecemos por mais uma noite, por mais um culto, por mais uma reunião, por mais um encontro com esses amados irmãos. Nós aqui na nossa igreja, no nosso local, no nosso espaço, cada um deles em suas residências, em suas casas. Mas eu quero te pedir que nessa hora, Senhor Jesus, o Senhor que conhece o desejo, o Senhor que conhece o coração, o Senhor que conhece a fidelidade e a generosidade desses amados que têm sido despertados para entregar, para devolver a sua oferta, o seu dízimo, eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre eles da Tua graça. Hoje eu estou consagrando aqui, fisicamente, Senhor, o dízimo da Cris e o dízimo da Lúcia.
Mas, Senhor Jesus, que outras pessoas que estão fazendo nessa hora, outras pessoas que já o fizeram durante essa semana, que nós já, Senhor Jesus, oramos, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que jamais falte o teu cuidado, que jamais falte da tua presença, que jamais falte do teu amor, que jamais falte da tua companhia sobre eles. Eu te peço cada lar representado, cada servo e serva do Senhor, que tem sido fiel, tem sido generoso, generosa, Espírito Santo de Deus, que a cruz do Evangelho seja erigida, levantada em cada cantinho dessa casa, e que a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor, o poder de multiplicação do sobrenatural, seja sobre a vida desses amados. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler então hoje, para a gente pregar, o Salmo 14. Às terças-feiras eu tenho falado sobre alguns salmos, eu acredito que eu já falei de 3, 4 salmos, e hoje eu gostaria de falar novamente a respeito de um texto, e esse texto é o Salmo 14. E o Salmo 14, ele nos traz uma lição, ele nos traz um ensinamento, e eu quero compartilhar com você aqui hoje, antes de nós orarmos. Eu quero ler do verso 1 até o verso 7, que ele é um texto curto. E o Salmo 14, ele fala assim, é um salmo de Davi também. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Aí Davi diz no verso 2: O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E aí ele diz assim: todos, absolutamente todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele pergunta no verso 4, será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e eles não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo. E aí Davi diz assim: Jacó exultará e Israel se regozijará. Este é um salmo que, quando a gente olha para ele, quando a gente lê este salmo, a gente chega em uma constatação. Davi, o rei Davi, o salmista Davi, o pastorzinho Davi, ele está nos mostrando que existe uma realidade aqui. A realidade é uma realidade crua, nua, difícil. A realidade que Davi nos apresenta aqui é que existe corrupção. A corrupção é uma marca, a corrupção é um selo. É a constatação que Davi chega quando ele escreve esse salmo de número 14. E o que é interessante, e é uma realidade que não é uma realidade que ela fica simplesmente ou ficou presa, ou ficou restrita simplesmente nas épocas, ou na época, ou na geração de Davi, mas que essa é uma realidade que ela foi acontecendo, ela foi ocorrendo, é uma realidade que ela tomou conta do mundo desde que o mundo se viu numa situação de pecado, de desobediência. Porque quando a gente começa a ler as Escrituras, e não somente as Escrituras do Antigo Testamento, mas nós começamos a ler as Escrituras de Gênesis ao Apocalipse, inevitavelmente nós vamos nos deparar com textos que apontam essa questão, esta verdade, essa corrupção da alma humana, essa corrupção do coração do homem, esta deformação que o pecado trouxe ao homem.
E quando nós lemos, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, Paulo ele traz à memória este texto do Salmo, e Paulo faz uma citação deste texto, porque Paulo ele olha e ele observa a sociedade da qual ele fazia parte, e Paulo ele enxerga exatamente uma sociedade com pessoas, com homens, com mulheres, que estavam vivendo num grau altíssimo de corrupção. Quando você lê o texto de Romanos, por exemplo, capítulo 1, você vai encontrar ali no texto de Romanos pecados, pessoas que viviam em pecados deliberados. Eu me lembro que quando surgiu a AIDS no mundo, as pessoas, os pastores, alguns irmãos, diziam que lá no capítulo 1 de Romanos, existia a revelação e a demonstração que ali existia uma indicação da AIDS. Aquelas coisas que acontecem no nosso meio, quando alguma coisa acontece e as pessoas ficam caçando textos para tentar trazer da Bíblia Sagrada aquilo que acontece no mundo presente. Mas o fato é que Paulo vê uma corrupção gigantesca quando ele escreve a carta aos Romanos. Roma era uma coisa muito corrupta, Roma era uma coisa que existiam situações horríveis e horrorosas de pecado de tudo quanto é tipo. E quando Paulo ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, Paulo diz o seguinte: como está escrito. E essa citação de Paulo, como está escrito, fazia parte da leitura que Paulo realizava e tinha conhecimento do livro de Salmos. E ele fala, como está escrito no capítulo 3, no verso 10, não há nenhum justo sequer, nenhum justo. E aí ele diz no 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E aí Paulo, ele chega a um veredito, ele chega a uma declaração, ele faz uma afirmação fortíssima a esse respeito, onde ele vai confirmar, corroborar, como dizem algumas pessoas, ele vai confirmar e corroborar com aquilo que Davi está dizendo e aquilo que Davi enxergou no Salmo 14, este peso de corrupção, este peso de gente que está fazendo tudo aquilo que Deus não gostaria que o homem realizasse e fizesse. E aí Paulo fala assim, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não existe ninguém que você olhe para eles e você consiga enxergar uma utilidade nas ações, na vida. Eles partilham coisas inúteis. E Paulo fala, eles se desviaram e se tornaram todos inúteis. Não há ninguém que faça o bem. E Paulo diz, não há nenhum sequer. O que me chama a atenção, falando um pouquinho de Paulo aos Romanos, deixando um pouquinho o Salmo 14 de lado, é que Paulo ele está falando que isto aqui, esta referência, melhor dizendo, que Paulo traz, era uma referência que ele estava fazendo alusão tanto aos judeus, como aos gentios. Paulo está falando tanto de judeus e gentios para ele, Paulo, e diante daquilo que Deus mostrou, revelou, ou diante da própria visão de um Deus dos céus, Criador de todo o cosmos, Criador dos céus e da terra, tanto o judeu e tanto os gentios, eles estavam diante da mesma situação. Eles eram culpáveis diante de Deus. E aí você sai um pouquinho de Paulo e você vai para um outro texto que eu me lembro de uma outra pessoa, de João, o discípulo amado, o discípulo do amor, que como na quinta-feira o pastor Ivaldo pregando, falando de Chosen, que é aquela série americana que mostra a vida dos discípulos do que andaram com Jesus, mas esse João que no início da sua carreira com Jesus é aquele que pede para descer fogo dos céus porque foi mal recebido numa cidade. Esse João se torna um discípulo amado, um discípulo amoroso, um discípulo generoso. E João, ele escreve lá em 1 João, no capítulo 5, verso 19, algo que também remonta à ideia do que Davi nos apresenta no Salmo 14, quando na primeira carta, no capítulo 5, no verso 19, João diz assim, sabemos que somos de Deus,
É uma constatação. Nós sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que pertencemos a Deus. Nós somos comprados por Deus. O sangue de Jesus foi o preço pago. Eu fui adquirido pelo sangue de Cristo. O que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam a respeito da vida, nós tocamos a vida. João vai dizer isso em sua epístola. Ele fala agora, nós somos de Deus. Só que ele diz assim, só que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Portanto, a verdade é uma só. A verdade é, desde que o mundo ele foi visitado pelo pecado, o pecado ele deformou a alma humana e todos nós somos alcançados e todos nós somos destituídos da glória de Deus e todos nós tornamo-nos corruptos de forma indireta. Esse é o único veredito. E aí eu me lembro de um outro escritor da Escritura Sagrada, Salomão, quando ele escreve aos Eclesiastes, né, o seu texto, Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 25, Salomão, que viveu numa outra época, viveu num outro momento, numa outra geração, ele também nos mostra que essa deformação, essa corrupção, ela entrou no mundo e ela atingiu tudo e todos e todas as gerações. Enquanto existir o mundo, as gerações serão atacadas por esse vírus mortal, muito pior do que o vírus que mata o corpo, mas esse vírus que mata o desejo de ter Deus, o desejo de buscar a Deus. E Salomão ele fala assim, por isso, no capítulo 7 de Eclesiastes, no verso 25, dediquei-me a aprender, dediquei-me a investigar, dediquei-me a buscar a sabedoria e tentar compreender a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez, a impiedade, a insensatez da impiedade dos ímpios. Os ímpios insensatos que fazem coisas horríveis, aquilo que Davi diz, e a loucura da insensatez. Então, quando eu olho para um texto como este, de Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, escrevendo Eclesiastes, porque Eclesiastes não é alguém que recebeu, mas é o livro de Eclesiastes, eu vejo que Salomão, e quando eu olho com essa aplicação que ele fala aqui nesse verso, nós vamos descobrir que o pecado é a maior doença que atingiu a humanidade. O pecado, ele é extremamente maligno, e o pecado, ele é extremamente contagioso. O pecado, ele é pior que um vírus mortal, porque o pecado, ele também como um vírus que ele é passado de uma outra pessoa, que contagia outra pessoa, o pecado ele tem essa força, e ele vai contagiando, e ele vai marcando, e ele vai manchando, e a humanidade, ela recebeu como o pior que poderia receber esse vírus, que o nome é pecado. E agora voltando para o Salmo 14, olhando aqui esse Salmo, a gente começa a perceber que Davi, ele se sente espremido, ele se sente acuado por este vírus da corrupção humana. Só que Davi, ele vai dizer a respeito disto, e vai contextualizar isto, utilizando para isto os inimigos dele. Os inimigos, e é bem interessante porque Davi, ele está olhando para os homens, e Salmos, eu sempre digo isso, Salmos ele retrata a nossa humanidade, o homem cheio de fé no coração, o homem cheio de dúvida, o homem cheio de medo, o homem cheio de gratidão, o homem cheio de ingratidão para com Deus, o homem questionador para com Deus, o homem sendo sincero com Deus, dizendo não estou entendendo nada, e Davi agora, ele está olhando, muito embora ele às vezes fez isso com Deus, ele está olhando agora para os seus inimigos, e ele está olhando que essa corrupção da alma, da mente, do ser humano, acabou fazendo com que essa corrupção deformasse esse ser humano, e esse ser humano fosse contra Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, esses homens fossem instrumentos para perseguir Davi. E quando a gente lê Salmos, e na quinta-feira o pastor Ivaldo pregou sobre o Salmo de número 2, e eu fiquei ouvindo ele pregar, eu falei, puxa, eu já preguei esse salmo também, por que as nações, elas
se amotinam contra o Senhor? Por que as nações se levantam contra o Senhor? Por conta da corrupção. Só que eu me lembro que no verso 4 do Salmo 2, que o pastor Ivaldo leu, diz assim que o Senhor que está no céu vai rir deles. O Senhor vai rir, vai zombar, porque não existe inimigo contra nosso Deus. Não existe ninguém que possa derrotar o nosso Deus. Não existe inimigo que possa nos derrotar se o Senhor não permitir que a gente caia por algum momento, que a gente sofra uma derrota e não perca a guerra. Se Deus não permitir, nada acontece. Só que quando a gente lê os Salmos, o livro de Salmos, a gente se depara que desde o Salmo 3º, com exceção do Salmo 8, do Salmo 8º, Davi ele se queixa dos inimigos. Davi olha para os inimigos e ele se queixa que eles o detestavam, que eles zombavam dele, que os inimigos o insultavam, que os inimigos tentavam colocar ele para baixo. Só que aqui especificamente me chama a atenção uma coisa, muito embora Davi, desde o capítulo 3 do Salmo, ele começa, com exceção do 8, falar das experiências dele com os inimigos, os seus inimigos, aqui ele começa a dizer o seguinte, que não era só os inimigos dele que faziam parte de uma rotina de corrupção de mente, de coração, de alma. Davi ele começa a perceber que a situação é muito mais abrangente, a situação é maior, a situação ela pega um todo, toda a natureza está corrompida. Davi está dizendo assim, os homens estão corrompidos. Não existe nenhum justo. Deus olha, Deus vasculha, que ele vai dizer no texto que eu li, Deus olha, Deus procura, Deus faz uma investigação, mas Deus não consegue encontrar absolutamente ninguém que o tema. E diante desse cenário que Davi descreve, Davi está dizendo o seguinte, não é raro nós nos esbarrarmos, nós encontrarmos, ou mesmo Davi dizendo, né, não era raro Davi se encontrar com alguém que dizia o seguinte, Deus não existe. Deus não existe, Deus não é real, Deus é um produto da mente dos cristãos, Deus é um produto de uma mente de alguém que é fraco. É raro, aliás, não é raro nós encontrarmos com pessoas que não acreditam na existência de Deus, pessoas que dizem assim, não crer que existe um Deus que cuida da gente, de um Deus que cuida de alguém, de um Deus que se doa por alguém, de um Deus que tem disposição em estar com alguém, de um Deus que nos ouve, a oração que nós fazemos nessa terra, a angústia que nós sentimos, ou mesmo aquela oração que nós fazemos na rua, aquela oração rápida que você faz para você mesmo, dizendo assim, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu escudo, Deus é o meu refúgio, Deus está comigo, como Deus é presente em minha vida. Eles acham que Deus não existe, que esse Deus, ele é produto ou subproduto da imaginação de gente fraca, de gente que na verdade se esconde atrás dos seus problemas, como se Deus fosse algum remédio que pudesse amenizar a dor da alma. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que pensam assim. E eu me lembro de um amigo que quando eu fui trabalhar na empresa que eu me aposentei, trabalhei 31 anos na empresa, e quando ele ficou sabendo que eu era cristão, na época eu não era nem pastor ainda, não estava pastor, eu me lembro que ele começou um dia a me provocar, e ele disse assim para mim, numa roda, nós estávamos almoçando no refeitório, ele quis me tratar com insulto, com desprezo, ele quis chamar a atenção que as pessoas zombassem de mim, e ele disse assim, o Cássio ele só acredita em Deus porque ele ouviu dos pais dele que existe um Deus. Porque se ele nunca ouvisse de alguém que existisse um Deus, provavelmente ele não acreditaria em Deus. E aí eu falei para ele a mesma coisa, eu falei, e você não acredita em Deus, porque provavelmente você também ouviu de alguém, de seus pais, ou de algum amigo, ou de alguém que você admira, que você, na verdade, se deixou influenciar, que Deus não existe. Mas eu fico pensando, gente, de verdade, por que as pessoas dizem que Deus não existe? O que passa na cabeça das pessoas, e é lógico que eu não vou aqui de forma alguma dar a resposta. Eu posso tentar dar a resposta, mas eu sou muito honesto de dizer que realmente eu não tenho como dar essa resposta. Mas eu fico imaginando algumas coisas. Talvez a primeira resposta que eu poderia dar, ou eu dou para você hoje,
é porque essa pessoa ela se revoltou contra Deus. Talvez essa pessoa, num determinado tempo, ela achou que Deus o traiu. Talvez essa pessoa que pense assim, num determinado tempo, ou algum momento da sua história, Deus deixou de agir para com ela como ela gostaria que Ele agisse. E eu lendo um livro, esses tempos atrás, eu me lembro que o autor deste livro, eu não vou me lembrar qual é o livro que eu li ainda esse ano, porque eu estou lendo muitos livros, eu fiz um voto de ler muitos livros, eu estou conseguindo, aí devagarinho eu estou lendo, mas eu me lembro que o autor disse assim, que se Deus ele fosse se curvar e fazer tudo o que o homem quer, porque as pessoas dizem isso, né? Por que está acontecendo a Covid no mundo? Por que quase 500 mil de pessoas morreu no Brasil e no mundo então um número muito maior? Por que aconteceu aquele acidente em tal lugar? Por que uma criança ela é assassinada por um pai? E Deus, que vocês dizem existir, Ele se cala diante disso e não faz nada. Que Deus é este? Deus não existe, Deus não é real. E esse autor dizia o seguinte, e se eu não estiver equivocado, é o Augusto Cury que fala isto. Ele diz o seguinte, que se Deus fosse se curvar diante de todas as nossas vontades, como o homem, aí eu pego o gancho disso que Davi trata, sobre esse contexto de corrupção humana e da mente humana, como o homem é tão corrupto, era perigoso se Deus fosse ouvir todas as orações que se fizessem a ele, essa pessoa, que se fizesse a ele, melhor dizendo, essa pessoa ia tratar Deus não como Deus, do jeito que ele merece ser tratado com honra, com glória, com exaltação, eles o tratariam como escravo, Deus teria que fazer todos os nossos gostos, porque é assim que nós funcionamos. Infelizmente foi isso o peso de anormalidade que o pecado trouxe para nós, essa mudança, essa transformação, e é uma transformação pior, né? Que nem dizem as pessoas, a mudança da água para o vinho, mas ao contrário, é um processo invertido, nós nos tornamos piores, nós não temos mais a função pelo qual nós somos desenhados quando Deus criou o homem, colocou o homem no Éden, para cuidar do Éden, para que o homem adorasse a Deus, para que o homem tivesse comunhão com Deus. Então talvez a primeira razão que eu tentaria dar uma resposta do ateu, de quem diz não crer em Deus, é por conta disto. Talvez a segunda, e aí cai um pouquinho naquilo que eu disse da história do meu amigo, porque talvez ele herdou de seus pais toda uma questão de tranquilidade na vida, toda uma questão de autossuficiência na vida, toda uma questão de fartura em sua vida, tudo que ele precisou ele tinha como, tudo que ele queria, desejou ele teve, por conta do dinheiro, por conta de uma condição que ele tem, e aí a pessoa ela se acha autossuficiente, e diante disso, essa autossuficiência traz no coração essa sensação e essa impressão de que a gente não precisa de Deus. Só que nesse salmo aqui, gente, Davi nos revela o quanto o pecado ele é uma doença, o quanto ele é uma doença mortal para a humanidade, o quanto ele é maligno e o quanto ele é contagioso. E Davi então descreve aqui, por meio de 3 lições, o que o pecado fez com este homem corrupto, com essa alma humana corrupta que luta contra Deus o tempo inteiro, tentando prevalecer contra Deus, mas nunca conseguirá. O ser humano jamais vencerá a Deus. E a primeira coisa que ele mostra aqui para a gente, vai do verso 1 até o verso 3, que eu já li com você, ele mostra um homem vivendo uma vida totalmente desregrada. Ele apresenta um homem devasso, um homem que, na verdade, tentando explicar ou tentando justificar a razão da sua devassidão. O que Davi mostra aqui é um homem, na verdade, totalmente insensato, totalmente contraditório em suas ações. E o que Davi diz aqui, ele apresenta alguém que carrega dentro de si essa malignidade. Porque não existe 3 opções, não tem 3 caminhos, nós temos 2 caminhos. Deus ou inimigo, ou Satanás, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o inimigo. Ou talvez eu poderia até estar falando alguma besteira aqui, me corrija se você quiser. Talvez o terceiro aqui exista, é o lado humano, a nossa carne, né? Mas ela é influenciada pelo mal, do mesmo modo. Por isso que eu falo de 2 forças que se opõem, mas quando Davi narra aqui, Davi está dizendo que esse homem ele carrega dentro de si uma malignidade.
O homem é maligno, o homem é mau, o homem ele planeja o mal, o homem ele deseja o mal, o homem ele quer ver o seu próximo sofrer. E aí Davi ele começa a descrever aqui nesse salmo o porquê dessa malignidade. E Davi diz assim, que em primeiro lugar ele é maligno porque ele despreza honrar ao Senhor. É a primeira coisa, o homem se torna um ser maligno quando o homem se recusa a fazer aquilo para qual ele foi programado ou foi criado para fazer. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, Deus criou o homem para glorificar a Ele, só que aí esse homem maligno, ele despreza, ele quer desprezar a Deus. Não, Deus não existe. Disse o tolo no seu coração, em algumas traduções fala, disse o nécio no seu coração, Deus não existe, então ele se recusa a honrar a Deus. E por recusar essa honra a Deus, ele cai numa vala de radicalismo total, absoluto, exagerado, exacerbado, que ele cai nessa vala de fanatismo que carrega a predisposição de negar a existência de Deus. E de não mudar em relação àquilo que ele tem, e não mudar na opção que ele tem, a opção que ele carrega no coração dentro dele é de ridicularizar a Deus. E aí em terceiro lugar então ele passa a viver como se Deus não existisse, né? Por conta dessa vala de radicalidade que ele caiu nesse poço de radicalidade, e aí ele não consegue enxergar, a mente não funciona, ele não consegue enxergar o óbvio diante dele, ele não consegue ver o que está diante dos seus olhos, e aí então ele começa a fazer coisas terríveis, porque é isso que ele diz aqui nesses 3 versos, ele faz coisas que o tornam abominável. O que Davi diz aqui no verso de número 3, no verso de número 1, que ele faz coisas detestáveis. O que Davi diz aqui ainda nesse verso, que ele não consegue perceber que por este posicionamento contra Deus, ele se desliga de toda a fonte do bem. Ele se desliga da única fonte de bem, do bem, das coisas agradáveis, das coisas que transformam, das coisas que mudam, e portanto as ações deste cara, ou destes homens, que Davi coloca num pacotão, não existe nada de bondade, são destituídas de bondade. E aí Davi diz assim que eles se tornam um peso inútil para a terra. Outra coisa que Davi diz aqui, que falta discernimento, porque quem nos dá o discernimento é Deus. Quem nos dá o discernimento é o Senhor. Eu estou lembrando agora, totalmente fora daquilo que eu estava planejando aqui falar, mas eu estou lembrando dessa questão de discernimento. Por exemplo, quando Daniel, um jovem hebreu que foi para a Babilônia, e aí o rei teve um sonho, e o rei falou assim, eu não vou contar o sonho para ninguém, eu não vou contar o sonho, porque se eu contar o sonho para os sábios, eles vão me enrolar. E aí eles vão dizer o seguinte, esse sonho, qual que foi o teu sonho? O sonho foi isso, isso representa isso, aquilo. Vão combinar entre eles, portanto eu não vou contar o sonho. E aí nem os sábios da Babilônia chegaram para ele e disseram o seguinte, rei, desculpa te dizer, mas não existe nenhum homem na terra que possa fazer o que o senhor está pedindo. O senhor tem que contar o sonho. Não, eu não vou contar o sonho, porque se eu contar o sonho, vocês vão me enrolar. E aí ele mandou escrever um decreto, ele assinou um decreto que todos os sábios iam ser mortos. Aí chegaram para Daniel, e aí Daniel, tomando conhecimento disso, o que está acontecendo? Aconteceu isso, aquilo. Fala para o rei que eu vou interpretar o sonho dele. E aí o Espírito Santo de Deus revelou o sonho que o rei teve. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Espírito de Deus nos traz discernimento, o Espírito Santo de Deus nos traz luz, o Espírito Santo de Deus nos traz a liberdade. É só Ele que pode fazer. O Espírito Santo de Deus nos mostra o quão tolos nós somos, o quão insensíveis nós somos, o quão pecadores nós somos convencidos do pecado, do juízo e da justiça pelo Espírito Santo de Deus. E quando o homem ele se predispõe nisso, o verso 2 diz assim que o homem ele não tem o discernimento. E o salmista no verso 2 aqui diz que Deus sai vasculhando para ver se ele encontra alguém que tem entendimento, como se alguém pudesse se esconder de Deus, mas o que é uma maneira, uma figura de linguagem. Davi dizendo assim, Deus está procurando para ver se existe alguém que produza dentro de si mesmo discernimento entre o caminho certo e o caminho errado, mas não existe, porque eles se projetaram de uma maneira totalmente tola, insensata, maligna, dizendo, não há Deus, Deus não existe.
O fato é que quando Davi ele escreve a respeito desses caras, Davi diz o seguinte: o nível de impiedade foi crescendo tanto que eles se tornaram ateus, que eles se tornaram aqueles defensores de que Deus não existe. Davi diz outra coisa no verso 3, Davi diz assim: este homem se tornou imundo. A tradução que eu li aqui, ela não fala disso. A tradução que eu li aqui fala, igualmente se corromperam. Mas a tradução na linguagem revisada, que é uma Bíblia que eu também uso às vezes, ela fala assim, que eles desviaram-se juntamente e se fizeram imundos. O que Davi está falando, que a minha vida isolada de Deus é uma vida de sujeira, uma vida de imundícia, uma vida de pecado, é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústia, é uma vida de escuridão, é uma vida de trevas. Eles se tornaram imundos, se corromperam. Existe um corromper-se da alma, e aí existe uma revolta contra Deus, e existe uma doce, uma enganosa ilusão de que nós podemos bater de frente contra Deus. Agora, quando Davi fala isso, eu não vejo nenhuma outra alternativa, gente. Eu não vejo nenhuma outra alternativa. Isso, com certeza, foi o resultado desse auto-isolamento de Deus. O homem, ele se tornou um ateu, e quando ele se torna um ateu que proclama, que defende e que ergue uma bandeira da não existência de Deus, esse cara, ele se torna um ser cuja sua alma é uma alma corrupta, se torna uma alma que é corrupta hoje, amanhã e sempre. Ele começa então, por conta dessa corrupção, negar essa existência de Deus. É como se fosse um círculo vicioso. Eu sou ateu, nego a Deus, e por negar a Deus a minha alma se corrompe cada vez mais. Ele vai ficando nesse caminho, nesse emaranhado de coisas que só fazem mal para a alma. Isso fica claro quando Davi ele vai continuando na descrição do Salmo, porque agora Davi também diz assim, que por conta disto, este homem, ele se tornou desinteressado por Deus, né? Porque aí o versículo 4, Davi faz uma pergunta, e aí a pergunta de Davi talvez seja uma pergunta tipo assim: cara, vocês estão malucos? Sabe quando você vê a pessoa fazendo alguma coisa errada, que está tão óbvio que aquilo está errado, e você fala: meu, esse cara é doido, esse cara é maluco? Dá um exemplo bobinho aqui, tolo. Quando você está assistindo televisão e você está vendo lá um programa do jornal de algum canal, que choveu pra caramba e está aquele rio lá na rua, a avenida virou um rio, e aí você vê que ninguém está passando, aí o cara vai pegando o carro assim, Silas, e vai entrando com o carro, você fala: meu, esse cara é tolo, esse cara é bobo, esse cara vai ficar aí no meio. E ele vai, daqui a pouco o carro para lá, e ele perde o carro, tem um prejuízo grande. Disse que era um exemplo tolo. Davi, ele está olhando, ele está dizendo assim: poxa, esses caras, na nossa tradução da língua, nova versão internacional que eu estou usando, ele fala assim: será que nenhum dos malfeitores aprendem? Será que eles não aprendem? Será que eles não descobriram ainda que lutar contra Deus é uma guerra perdida? Será que eles não atentaram que é impossível vencer Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Será que eles não entenderam ainda, e Davi talvez, com certeza não sabia? Será que agora eu e você, olhando para isso e vendo pessoas que ferem a Deus e tentam ferir a Deus, será que eles não sabem que a Bíblia está escrito assim, que o apóstolo Paulo diz assim, que com o sopro da boca ele vai soprar e o inimigo, o anticristo, será destruído? Será que as pessoas não conseguem perceber? E aí ele fala assim: estes caras, eles devoram o meu povo como quem come pão, e eles não clamam pelo Senhor. Na Revista Atualizada diz assim, acaso não entendem os obreiros da iniquidade? A Bíblia, Revista Atualizada, chama esses malfeitores de obreiros da iniquidade, e eles falam assim, nessa tradução, né, a Bíblia fala, que devoram o meu povo como quem come pão e que não invocam ao Senhor. Não clamam, na nova versão internacional, e na Revista Atualizada, não invocam ao Senhor. E aí, gente, eu fico pensando o seguinte: eles são obreiros da iniquidade por algumas razões. Eu coloquei 3 razões aqui. Primeiro, porque eles colocam no coração, ou eles têm no coração um desígnio, uma vontade, um desejo, e eles querem colocar esse desejo em prática. Eles não recusam a prática desse desejo.
Por isso que Davi fala assim: eles machucam o meu povo como se eles estivessem comendo um pão. Eles fazem a maldade como se eles estivessem comendo pão. Em segundo lugar, eles são obreiros da iniquidade, eles são malfeitores, porque eles sentem prazer naquilo que eles praticam. Prazer. Eles se sentem bem em ver as pessoas sofrerem, em fazer a maldade. E em terceiro lugar, eles são obreiros da iniquidade. Sabe por quê? Porque por não terem o desejo de ter Deus próximo deles, mas pelo contrário, ficar distante de Deus, eles são tomados por um sentimento mentiroso, enganoso, que eles podem fazer o que eles bem entenderem. Eles podem fazer o que eles quiserem. Esta que é a sensação que eles têm. E aí, eles sentem então esse prazer de ferir e destruir o povo de Deus, como se eles estivessem comendo um pedaço de pão. Eu me lembro de um comentarista que eu gosto de ler muito ele, eu falo sempre dele aqui, o Matthew Henry. O Matthew Henry fala o seguinte, que esses caras aqui que Davi apresenta, eles estavam fazendo o seguinte: eles não só não criam em Deus, eles não só desprezavam a honrar a Deus, como eles também gostariam e queriam e trabalhavam para que aqueles que criam em Deus, aqueles que têm no coração amor para com Deus e fé com Deus, que estas pessoas que têm isso no coração, eles fossem ridicularizados e eles fossem desencorajados a crer em Deus. Quantas vezes aconteceu isso com você? A minha família, eu digo não só a minha família que vive debaixo do meu teto, mas os meus irmãos, a minha irmã, a pastora Cátia, o Roberto, os meus tios, alguns, eu acho que a maioria são todos cristãos, mas quantos que vivem num lar e que têm familiares que não são cristãos e quando você chega num lugar, as pessoas querem te ridicularizar e querem fazer você desistir da fé que você tem. É isso que Davi está falando aqui. E aí eles sentem esse prazer, eles sentem essa coisa de te humilhar, eles sentem esse desejo, eles demonstram, gente, Davi está dizendo aqui, esse grau de inimizade com Deus tão elevado, que eles querem realmente não só bater de frente com Deus, mas eles desejam a ruína do povo de Deus. E aí no verso 4 aqui que eu li, no final, eles falam assim, que eles não clamam, né? O texto fala, eles não clamam, eles não invocam, eles não oram. Se a gente fosse pegar mais uma palavra, clamor, orar e invocar, nós colocaríamos essas 3 palavras. Ou seja, eles não têm desejo nenhum de ter uma relação com Deus, eles desprezam a Deus e eles não oram. E aí eu faço uma pergunta para você responder para ti mesmo. O que esperar de alguém que não ora? O que esperar de alguém que não quer conversar com Deus nunca? Pelo contrário, ele quer bater de frente com Deus. Que atitude nós podemos esperar? Mas aí eu entro na última lição desse salmo, e aqui eu acho uma lição interessante, porque por incrível que pareça, mesmo eles mantendo essa postura ateia, essa postura de ateus, essa aparentemente consciência de que Deus não significa nada dentro deles, eles falam, Deus não significa nada. Quantas vezes o salmista fala que as pessoas perguntavam assim, semana passada nós falamos isso, onde está o teu Deus? Essa postura nos revela algo no mínimo contraditório, mesmo eles se achando autossuficientes, no plural, eles se achando, uma coisa que acontece, Davi diz assim que eles começam, e é a terceira lição, serem dominados por pavor e por medo. Olha que coisa curiosa, a pessoa vem, bate de frente com Deus, diz que Deus não existe, faz coisas horríveis, devora o povo de Deus como se estivesse comendo um pedaço de pão, e agora eles olhando, não, Deus não está nem aí com vocês, nós somos melhores do que Deus, desprezam, não vamos honrar a Deus, só que agora eles são tomados por um sentimento de medo. E aí no verso 5 e no verso 6, é isso que Davi diz, ele diz assim, olhem, eles estão tomados de pavor. E aí Davi fala por quê? Por que eles estão tomados de pavor?
pois Deus está presente no meio dos justos. O medo deles tem uma razão. O medo deles é porque quem luta a guerra deles, eles sabem, é o Deus, o Senhor dos céus e da terra. O nosso general de guerra. Ele fala assim: vocês malfeitores, vocês frustram os planos dos pobres. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, Davi dizendo: mas o refúgio deles é o Senhor. O refúgio deles é o Senhor. E aí, no versículo 5, eu peguei mais uma vez a tradução da linguagem revisada, que aqui diz assim, Deus está presente no meio dos justos. Na tradução revisada fala assim, Deus está na geração dos justos. Deus habita na geração dos justos. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é o seguinte: quando o justo clama, o Senhor responde. Quando o justo ora, o Senhor se apresenta. Quando o justo coloca o joelho no chão, o rosto no chão em terra, Deus está vendo, Deus está do lado deles para atendê-los. É isso que ele está dizendo. E quando o justo clama, não entendendo nada por conta de uma mente corrupta, ou de uma nação corrupta, ou porque existe um mundo corrupto que come suas carnes como se comesse pão e os persegue, quando esse justo clama, o Deus dos céus está disposto a ouvir. E é isso que eles estão pensando. E aí Davi está dizendo, e ainda que eles tentem envergonhar os justos, frustrando até os planos dos pobres, dos menos favorecidos, Davi está dizendo assim: o Senhor é refúgio deles. Essa é a proteção daqueles que fazem a vontade de Deus. Deus é a proteção deles. O Senhor luta pelo seu povo, o Senhor guerreia pelo seu povo. E aí ele está declarando, por isso que Davi está dizendo que esses ateus, eles declaram-se ateus, eles declaram-se perseguidores do Evangelho, eles declaram e dizem que Deus não existe, a inexistência de Deus, mas mesmo assim, eles são tomados por um sentimento de impotência, de medo e de frustração, porque no fundo, eles sabem que eles são fracos diante da força de um Deus criador dos céus e da terra. É isso que Davi diz. E aí eles passam a sentir pavor diante de Deus. E é no mínimo uma situação de ambiguidade. Eu me postar ou me apresentar com arrogância, com certeza, com convicção de que Deus não existe, dizendo que Deus não está nem aí com nada, que eu posso fazer o que eu bem entender, que Deus não vai proteger com quem eu enfiar a cara para fazer maldade, ou enfiar a mão na cara de alguém, ou fazer, não literalmente, eu não estou dizendo isso literalmente, mas fazer o mal e prejudicar o mal. O que eu fizer, Deus não vai fazer, só que eles sentem medo, porque eles acabam percebendo a presença de Deus no meio do povo. Eles perceberam que aqueles que eles estavam lutando contra, envergonhando, insultando, eles eram aqueles que Deus estava no meio deles. Deus estava com eles em cada pedacinho de tempo, de espaço e de local. E aí, gente, Davi ele encerra, né? Eu encerro aqui também no verso 7, que é o último verso. Porque Davi ele encerra o salmo desejando algo. E o desejo de Davi é a restauração, é a redenção, é a transformação de Israel. Porque ele está vendo um Israel machucado, ele está vendo um Israel subjugado, ele está vendo um Israel destruído. Alguns dizem, porque não dá para a gente precisar se Davi aqui neste salmo ele foge de Absalão, se é o contexto da fuga de Absalão, seu filho, ou se ele está fugindo de Saul, o seu perseguidor e o seu oponente, por conta de Deus ter nomeado ele no lugar de Saul. Então, o fato é que ele fala assim: se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo. E aí ele fala, quando isso acontecer, Jacó vai se exultar, Jacó vai se alegrar, Israel vai se alegrar. E aí, gente, eu vejo Davi aqui empenhado em fazer algumas coisas aqui, pelo menos duas coisas. Eu vejo Davi, quando eu vejo esse verso 7 aqui, aliás, não só o verso 7, desde esse verso 4 para frente, eu vejo Davi empenhado em confortar o povo de Deus contra
essa postura, ou por conta dessa postura de impiedade do nécio e do tolo diante de Deus. Porque isso poderia causar no povo de Deus desânimo. E a primeira coisa que Davi demonstra a eles, ele está dizendo o seguinte: gente, vocês têm um Deus. Vocês têm um Deus que luta por vocês. Você tem um Deus que você pode orar e falar com Ele. Você tem um Deus a quem você pode recorrer. Vocês têm um Deus, e o Deus que vocês têm não é qualquer Deus. Não é um Deus com letra minúscula. Não é um Deus que é produto da imaginação do homem, como eles estão afirmando, não. O Deus que vocês têm, que luta por vocês, é o Deus que protege vocês, é o Deus que luta a guerra de vocês, é o Deus ao lado de vocês. É isso que ele diz no verso 5 e no verso 6. E uma segunda coisa que Davi faz para trabalhar como um exercício de consolo na vida desses caras, que Davi diz o seguinte, que eles poderiam esperar sim, com toda certeza, com fé na alma, a restauração e a salvação da parte de Deus. Sabe, gente, no início deste salmo, Davi lamentou a corrupção dos homens. Ele é um salmo, ele é uma canção, ele é uma oração de lamento. No início deste salmo, o que a gente vê é Davi queixoso da corrupção da humanidade. Mas o que eu acho fantástico aqui em Davi é que ele não se deixa abater por isso, porque ele almeja a restauração, ele deseja a restauração, ele confia na restauração. E aí, o que Davi fala, trocando em miúdos e contextualizando para os nossos dias, as nossas palavras, é que na luta dos homens ímpios contra Deus, a vitória sempre será de Deus. Na luta da impiedade contra Deus, a vitória sempre será de Deus. Sabe qual vai ser o resultado? Qual vai ser o salário, a paga desta postura radical, daquela vala que eu disse para vocês que ele caiu por conta de não querer honrar a Deus, naquela vala de radicalidade, de não desejar mudar, de não aceitar mudança. A paga disso será que eles vão sentir pavor dentro deles, porque aquele que luta por você, aquele que luta pelo justo de Deus, é muito mais forte. Ele governa o universo. Ele governa todas as coisas. Ele é o Deus que é sobre tudo e sobre todas as coisas. E aí Davi poderia terminar dizendo assim: quem é como o nosso Deus? Quem é como o teu Deus? Quem é como o nosso Deus? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Que Deus esteja com você hoje, agora e sempre. É o desejo do meu coração. Eu quero orar por algumas pessoas. Quero orar hoje pelo Maurício, da irmã Gessi, que está se recuperando. Parece que o Maurício teve um acidente com a maquita, machucou as mãos, os dedos, e ele já está se recuperando. Eu quero orar por você, Maurício, abençoar você, pedir para que Deus te coloque as mãos sobre ti. Orar pela família da Bianca, principalmente pela avó da Bianca, que perdeu o Tadeu, seu filho. Que Deus coloque as mãos, que Deus console. Quero orar pelo Marcelo e Luciana Rocha do Carmo, pela Maria Rocha do Carmo Irureta e Rodolfo Alcante Irureta, que estão com Covid, estão internados, estão num processo de, eu acho que é extubação que fala, desentubar, não sei a palavra, não me lembro agora. É extubação mesmo, né, Sheila? Então ia falar certo. Estão nesse processo de extubação, quero orar. Orar pela Cida, irmã da irmã Ina, nossa irmã Ina, o seu esposo Vanildo e o seu filho Francisco, que eles estão com Covid, para que Deus também coloque as mãos sobre eles. Orar pelo Rodney, o sobrinho da Rita, que nós temos orado. Orar pelo Roberto, o irmão da Sônia, que é uma pessoa também que está passando por um processo, internado, entubado, está lutando, e tem dias que tem melhoras, tem dias que não, mas nós estamos intercedendo pelo Roberto, orar pela Regiane, né, continuar orando pela Regiane Budler, a irmã Aurora que está aqui com a gente já deu as notícias que são boas, está se recuperando, a Thelma da irmã Nenê, a Thelma do Marinaldo, o Benjamin, que é aquela criança que tem câncer, tumor, os seus pais, o Valdinei e a Elaine, orar hoje pela Estefânia, pela irmã da Sheila, que a gente sempre ora, mas hoje estou citando o nome dela, pelo Lucas, de 6 anos, que tem um tumor no intestino, José Bandeira,
pelo Cauê, pela Patrícia, pelo Davi, pelo Elison, pela família da Patrícia, que Deus abençoe, pelo meu irmão que está aqui também hoje, Roberto, que Deus dê saúde e que ele se recupere, Deus tenha abençoado também, mas nós estamos em oração, pelo Ricardo, pelo José Ferreira, pela Ednilza, pela Judite, que está com Covid, até um pedido da Gerlândia, pela Thalita Zanin, a nora da Alexandra, orar por todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que estão hospitalizadas, todas as pessoas que estão internadas, entubadas, todas as famílias que estão de luto, pedindo que Deus visite, que Deus coloque as mãos. Eu quero orar também, chegou agora no meu celular, antes de começarmos aqui o culto, pela Maria Esther. A Maria Esther está numa situação muito difícil, ela teve embolia pulmonar, uma parada cardiorrespiratória, está numa situação complicada, mas nós vamos orar por essa mulher. Ela não é da nossa comunidade, de uma outra comunidade cristã, que eu faço parte de um grupo de oração também, mas orar pela Maria Esther, orar pelos nossos governantes, pedir que a bênção de Deus seja sobre todos, todos, todos. E que você sempre ore, irmãos, e quando você for orar, lembre-se que por trás de um número de mortos, o número, como eu conversava com o Wilson essa semana da Beth, é muito frio, né? O número é muito frio. Porque na semana passada, só para não me prolongar mais, eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Estava eu e minha esposa, nós estávamos à tarde tomando café, assistindo televisão, e de repente a televisão noticiou e disse assim: olha, essa semana, de ontem para hoje, 24 horas, morreram 911 pessoas. Talvez esse foi o número. E na hora que falou isso, Aurora, Jean, eu disse assim para a Valéria, para minha esposa: nossa, morreu pouca gente, né? E na hora que eu falei isso, Jean, eu já falei assim: você viu o que eu falei para você? 911 pessoas, eu estou dizendo que morreu poucas pessoas. E essa é a reflexão que nós temos que fazer. E eu me corrigi na hora, porque ali tem 911 histórias. Pessoas que são pais, que são filhos, que são avós, e que para nós se tornou um negócio meio que parece que a mente está cauterizando. Então não deixe de orar, ore, para que Deus coloque as mãos, para que Deus tenha misericórdia sobre o Brasil e sobre o mundo, sobre tudo, para que a gente consiga vencer essa pandemia. A gente não sabe o porquê que nós estamos enfrentando essa pandemia, não entendemos, talvez lá na frente um dia nós entenderemos, mas enquanto isso, nós temos uma ferramenta, uma arma poderosa, que é a arma da oração. Vamos orar por todos, em nome de Jesus. Você pode orar junto comigo? Senhor Jesus, primeiramente eu te agradeço, meu Senhor, por essa reunião, por esse encontro, por esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para falar da Tua Palavra, ministrar a Tua Palavra, ensinar a Bíblia Sagrada. Isso, Senhor Jesus, é um privilégio tão grande, tão gigantesco, que nós não temos como pagar e retribuir por esta misericórdia do Senhor ter nos escolhido para isso. Eu quero te pedir a Tua graça e a Tua bênção sobre todos os nossos amados que estão aqui hoje trabalhando, Senhor Jesus, e eu quero que cada lar aqui representado, Senhor, seja abençoado, o lar da Sheila, o lar do Roberto, o lar da Gerlândia, da Aurora, do Gian, o meu lar, do Silas, Senhor Jesus, que o Senhor coloque as Tuas mãos e que a bênção do Senhor nos proteja e nos guarde, todos esses nomes que eu citei, cada um deles, alguns estão, Senhor Jesus, internados, alguns estão, Senhor Jesus, com câncer, alguns estão, Senhor Jesus, se recuperando de um processo cirúrgico, alguns estão, Senhor Jesus, sofrendo o luto, alguns estão passando por uma dificuldade financeira. Espírito Santo de Deus, eu te peço, coloque as Tuas mãos, porque o Senhor é o Deus presente. A Tua palavra nos diz que o Senhor tem um nome, um dos Teus nomes é o Deus Emanuel, que traduzido, como diz Mateus, é Deus presente, é Deus conosco. Que o Teu Espírito Santo esteja com a gente. Senhor, olha para os nossos governos, olha para os nossos governantes, olhe para o nosso mundo, como eu sempre oro, olhe para o planeta Terra, olhe para todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, e coloque as Tuas mãos e cubra-nos com o Teu bálsamo do amor, da cura, da justiça, o bálsamo, Senhor Jesus, que vem direto do Teu trono. Eu oro no nome do Senhor Jesus, te agradecendo
agradecendo, Pai, por mais esse culto, por mais esse encontro. Te peço agora, despeça, Senhor, os teus filhos que estão em seus lares, que eles tenham uma noite de bênção, de graça, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se mostre, se revele a cada um deles, se revele a nós. Nós precisamos de Ti. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em